Vamos dar início ao nosso culto nesta noite, lendo a palavra de Deus, conforme se acha registrada no livro de Números, no capítulo de número 22. Nós vamos ler o último verso deste capítulo, o verso 41, e depois leremos os 30 versos do capítulo 23. Então, Números, capítulo 22, o último verso, e também o capítulo 23. Convido você a abrir comigo a palavra de Deus no livro de Números. Nos diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir a Bamote Baal. E Balaão viu dali a parte mais próxima do povo. Então Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera. E Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Disse mais Balaão a Balaque: Fica-te junto do teu holocausto, e eu irei. Porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar, tu notificarei. Então subiu a um morro desnudo, encontrando-se Deus com Balaão, este lhe disse: Preparei 7 altares, e sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: Torna para Balaque, e falarás assim. E tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos Moabitas, e então proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia a Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do cimo das penhas vejo Israel, e dos outeiros o contemplo. Eis que é o povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó, ou enumerou a 4ª parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o dele. Então disse Balaque a Balaão: Que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que somente os abençoaste. Mas ele respondeu: Porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse: Rogo-te que venhas comigo a outro lugar, donde verás o povo. Verás somente a parte mais próxima dele, e não o verás. Não o verás todo. E amaldiçoa-mo dali. Levou-o consigo ao campo de Zofim, ao cimo de Pisga, e edificou 7 altares, e sobre cada um ofereceu um novilho e um carneiro. Então disse Balaão a Balaque: Fica aqui, junto do teu holocausto, e eu irei ali ao encontro do Senhor. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs-lhe na boca a palavra e disse: Torna para Balaque, e assim falarás. Vindo a ele, eis que estava junto do holocausto e os príncipes dos Moabitas com ele. Perguntou-lhe, pois, Balaque: Que falou o Senhor? E então proferiu a sua palavra e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve, escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele. No meio dele se ouvem aclamações ao seu rei.
Deus os tirou do Egito. As forças deles são como as do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento, e nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus? Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que forem mortos. Então disse Balaque a Balaão: nem o amaldiçoarás, nem o abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: não te disse eu, tudo o que o Senhor falar, isso farei. Disse mais Balaque a Balaão: ora, vem e te levarei a outro lugar. Porventura parecerá bem aos olhos de Deus que ali mo amaldiçoes. E então Balaque levou Balaão consigo ao cimo do Peor, que olha para o lado do deserto. Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão e ofereceu sobre cada altar um novilho e um carneiro. Assim temos lido a palavra de Deus, como se acha no livro de Números, capítulo 22, verso 41, até o 30º versículo do capítulo 23. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos abençoe e faça resplandecer sobre nós a sua graça, registrando em nosso coração a verdade da palavra de Deus, os ensinamentos tão ricos da palavra de Deus, que Ele a inscreva em nosso coração. Quero convidá-lo a orar, confessando os nossos pecados neste momento. Vamos orar. Santíssimo Deus, em cuja presença nos encontramos, nós queremos te agradecer, Senhor, pelas coisas boas que das tuas mãos temos recebido. Nós olhamos para ti e contemplamos, Senhor, a tua majestade. Contemplamos, Senhor, a tua glória. Contemplamos, Senhor, a tua santidade. Contemplamos, Senhor, a tua misericórdia e graça. E nós olhamos para nós e o que encontramos em nós é pecado. O que encontramos em nós, ó Senhor, são palavras não adequadas para nos dirigirmos a Ti. Falamos coisas que não edificam. Pensamos coisas que não glorificam o Teu nome e nem exaltam o nome de Jesus Cristo. Nós também fazemos coisas, Senhor, que não louvam o Teu nome. E então, Senhor, nós não nos sentimos adequados para prestar culto ao Teu nome. Contudo, nós nos aproximamos de Ti, não pelos nossos méritos, posto não os termos, mas pelos méritos de Jesus Cristo, ó Senhor. Pela vitória de Jesus Cristo na cruz, nós nos aproximamos de Ti. Confessamos os nossos pecados, renovamos o nosso propósito de fidelidade diante de Ti, Senhor. E então Te agradecemos, porque Tu nos ensinas que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ó Senhor, confessamos o nosso pecado, o pecado da Tua igreja, e pedimos-Te perdão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos, neste momento, entoar a Deus um hino, Deus dos Antigos, hino de número 18 no Inário Novo Cântico.
Como é do conhecimento de todos, nós estamos passando por uma pandemia. E como se isso não bastasse, temos ainda uma crise política no nosso país bastante grave. E além de tudo isso, nossas igrejas estão privadas de reunir-se presencialmente. Então, a nossa oração e o nosso desejo é de que cada igreja se transforme, cada lar se transforme em uma igreja e cada lar se transforme em uma escola para estudar a palavra de Deus. Mas em função dessas coisas que estamos vivendo, quero convidá-lo a orar comigo, intercedendo pelas nossas igrejas, intercedendo pelo nosso país, as crises políticas que enfrenta e intercedendo pelo sistema de saúde em todo o mundo. Vamos orar a Deus. Santíssimo Deus, nós queremos agradecer-te, Senhor, porque vivemos em um país maravilhoso. Queremos te agradecer, Senhor, pelo Brasil, tão imenso, Senhor, tão rico e que tem sido preservado por ti, de tal forma que aqui não temos tufões, que aqui não temos furacões, que aqui não temos, ó Senhor, vulcões, e de tal forma, Senhor, que não temos tido terremotos aqui, e de tal forma, Senhor, que não temos deserto em nosso país, e de tal forma que não temos frio intenso em nosso país, ó Senhor. As estações do ano são regulares, ó Senhor, e a chuva tem vindo no tempo próprio, de tal modo que temos podido produzir alimento para grande parte do mundo, Senhor. Pai bendito, contudo, Senhor, nós passamos por uma crise política muito grande e grave, Senhor. E há desmandos, há, Senhor, egoísmo, há, Senhor, arbitrariedades, há, Senhor, corrupção, muita corrupção, e há, Senhor, interesse próprio e não o interesse pelo povo, Senhor. Então hoje nós queremos suplicar-te, posto que não temos partido, mas suplicar-te, Senhor, pelos nossos governantes. Queremos pedir em favor dos vereadores, queremos pedir em favor dos prefeitos, queremos, Senhor, suplicar-te em favor dos deputados estaduais, queremos pedir-te em favor, Senhor, dos governadores. Queremos pedir, Senhor, também em favor dos deputados federais. Queremos pedir em favor dos senadores. Queremos pedir, Senhor, em favor do nosso presidente e queremos pedir-te, Senhor, em favor do nosso sistema judiciário. Tudo isso, Senhor, para que haja decisões boas, ó Senhor, e para que o interesse do povo seja visto acima de tudo e que o nome de Jesus seja exaltado no nosso país, ó Senhor. Queremos pedir pelas nossas autoridades, tem misericórdia das autoridades e tem misericórdia de nós, ó Senhor, para que assim o teu povo viva em paz. Pai bendito e celeste, nós estamos enfrentando esta pandemia, então nós queremos suplicar a tua bênção, Senhor, para os médicos que estão cuidando dos enfermos. Queremos suplicar as tuas bênçãos para os enfermeiros, as enfermeiras que estão cuidando na linha de frente desses acometidos pelo coronavírus. Pai Celestial, queremos suplicar-te em favor dos cientistas, para que eles descubram remédios para combater e uma vacina, Senhor, para, de forma efetiva, combater este mal. O Covid-19, Senhor. Queremos pedir-te, Senhor, que tu concedas iluminação aos cientistas para que descubram muito brevemente uma vacina para isso e para que os pesquisadores consigam desenvolver um medicamento efetivo para o tratamento deste mal, ó Senhor. Pai bendito, queremos pedir, Senhor, que tu abençoes a família de cada enfermo, que tu abençoes a cada enfermo e concedas, ó Senhor, a cura conforme a tua vontade e graça. Senhor, nosso Deus,
e nosso Pai. Tua igreja, Senhor. Tua igreja não tem podido reunir-se. Tua igreja, Senhor, tem sido privada da comunhão. Tua igreja, Senhor, tem sido impedida de prestar culto ao Teu nome em conjunto. E agora, Senhor, nós queremos pedir-te que Tu recebas este culto, que é prestado desta forma, por meio de recursos virtuais, ó Senhor. Pedir-te, Senhor, que Tu recebas a nossa adoração, ó Senhor, e que ilumines a cada um de nós, para que cada lar seja de fato uma igreja a pregar o Teu Evangelho, para que cada lar seja uma escola para ensinar a Tua palavra, ó Senhor. Pedimos que assim Tu guardes o Teu povo e preserves o Teu povo de todo esse mal, ó Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, temos lido no livro de Números, capítulo de número 22 e 23. Estamos estudando há algum tempo o livro de Números. Queremos lembrar que o nome na língua original, na língua hebraica deste livro, é No Deserto. E ele registra a história do povo de Deus desde a saída do Egito, da escravidão no Egito, até a entrada na Terra Prometida. E este livro representa e cobre um período de 40 anos no deserto. Então nós temos chamado as nossas considerações de andando no deserto com Deus. Estes 40 anos representam a duração da nossa vida aqui. A nossa vida aqui é um deserto. Jesus diz: no mundo tereis aflições. E aqui nós temos tido todo tipo de aflição, todo tipo de problemas. Essa é a nossa vida no deserto com Deus. E no deserto com Deus somos dirigidos pelo Altíssimo. E é por isso que queremos dar continuidade às nossas considerações de hoje, falando de profecias de Balaão, apresentada ao povo de Deus. Quando nós vimos Balaão pela última vez, ele estava conversando com uma jumenta. Estão lembrados disso? E dissemos que ao longo desta história, a soberania de Deus foi destacada às custas do principal inimigo de Israel nessa passagem, o rei Balaque, o grande rei, que não parecia tão grande. Balaão, o grande adivinho pagão, vidente e profeta, que também não parecia tão grande. Mas Deus demonstrou que ele sim era soberano, que ele sim era grande na defesa do seu próprio povo. A passagem está cheia de humor e ironia às custas de Balaão e Balaque. Uma das coisas que não tivemos a oportunidade de considerar da última vez em que estivemos juntos, quando estávamos olhando para o incidente de Balaão e a sua jumenta, foi uma parte da ironia nas palavras ditas à jumenta por Balaão. Você se lembra de que, a certa altura, o profeta estava tão frustrado com a sua jumenta que ele disse: se eu tivesse uma espada, eu mataria você agora. E é claro que a ironia disso tudo foi a razão pela qual a jumenta não estava se mexendo. Porque havia um anjo que tinha sim uma espada, que estava pronto para matar Balaão. E assim, enquanto Balaão ameaça sua jumenta com a espada que ele não tinha, havia um anjo que tinha uma espada que estava pronto para matar Balaão. Assim a história toda está cheia de uma agradável ironia. Digo agradável porque como é bom saber que o nosso Deus está sobre tudo e sobre todos,
Como é bom saber que não há adversários para Deus. Não temos o que temer, porque se Deus é por nós, ninguém, de fato, pode ser contra nós. Então, é agradável por esta razão, porque a soberania de Deus é o nosso descanso, é o nosso conforto. Mais uma vez, a soberania de Deus foi enfatizada na passagem para o grande conforto do povo de Deus. E também na história que vamos considerar hoje, porque agora o rei Balaque pensa o seguinte: sim, eu fui frustrado na minha primeira e na minha segunda tentativa de fazer com que Balaão viesse e fizesse a minha vontade. O que vou fazer agora é voltar para o meu território. Vou levar Balaão aos altos, aos montes de Baal, e vamos nos aproximar dos meus deuses e oferecer sacrifícios aos meus deuses. E então eu vou fazer a pergunta novamente para Balaão. Vamos montar vários altares nos lugares altos e ofereceremos sacrifícios significativos a Baal. E depois eu vou pressionar Balaão para ele amaldiçoar o povo de Deus. E esse é o contexto da história que nós vamos ver hoje. Ela é bastante prática e as lições são muito agradáveis de considerarmos. Esta passagem muda a competição para o território de Balaque. Ele pede a Balaão para ver o povo de Deus de um dos lugares altos, onde falsos deuses eram adorados em sua terra. E então ele o leva a uma montanha, ergue 7 altares e mostra-lhe o povo de Deus. Ele acha que assim influenciará Balaão. Mas Balaão diz a ele o seguinte: vou perguntar ao Senhor novamente, e só lhe direi o que o Senhor me disser. Isso também foi dito por ele no capítulo 23, no verso 3. E depois que os sacrifícios foram oferecidos aos falsos deuses, o único Deus verdadeiro é quem aparece para falar com Balaão. E 2 vezes ele entrega mensagens absolutamente cristalinas para Balaão passar a Balaque, que eram o oposto do que Balaque queria que Balaão fizesse. Há pelo menos aqui 5 coisas nesses 2 incidentes. E há muito mais, na verdade. Mas no tempo que temos hoje, eu quero destacar 5 coisas. A primeira delas tem que ver conosco e fala ao nosso coração e nos agrada. É a segurança do povo de Deus. A segurança que temos em Deus. Então a primeira coisa pode ser vista no verso 8, quando Balaão entrega a primeira mensagem do Senhor para Balaque. A primeira coisa que vemos é a segurança inatacável do povo de Deus. O desejo de Balaque era que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. Deus diz: Balaão, volta e diga isso ao rei Balaque. Como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? O ponto principal e a ironia de tudo isso é que este profeta pagão, que foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus, é o instrumento que Deus usa para dizer ao rei pagão Balaque que ninguém pode amaldiçoar aqueles a quem Deus abençoou. Você entende a ironia disso? Balaão era para ser o instrumento de Balaque para amaldiçoar Israel. Mas em vez disso, ele acaba sendo o único que entrega a mensagem de bênção sobre Israel para Balaque. A soberania de Deus é novamente demonstrada na própria mudança, e ela mostra a segurança inatacável do povo de Deus. Como é bom
pertencer a Deus. Como é bom estar ao lado de Deus. Estar do lado de Deus nessa batalha toda, em tudo que acontece no mundo. Então, quando considero essas coisas, eu penso, e eu sei disso, que em minha vida, em todas as lutas, em todas as dificuldades, Deus está comigo. Deus está conosco, irmãos. E a segurança do povo de Deus é inatacável por causa da soberania de Deus. Há grandes forças neste mundo contra o povo de Deus. Eu sei disso. Algumas dessas forças são naturais e algumas dessas forças são sobrenaturais. Mas isso não importa. O que importa é que Deus está conosco. E é por isso que o apóstolo Paulo disse que nem principados, nem potestades poderiam nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É por isso que ele disse que nem a vida, nem a morte poderiam nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. O povo de Deus está intocavelmente seguro. O povo de Deus está intocavelmente seguro. Agora, irmãos, o povo de Deus, por favor, lembre-se disso, o povo de Deus, Israel, está indo para a terra prometida. Esse povo não se sente seguro. Eles estão murmurando o tempo todo a respeito de Moisés e Arão e a respeito dos demais líderes, sobre a insegurança que sentem, sobre suas circunstâncias e necessidades diárias. Mas o que Deus está ensinando nesta história a este povo, Ele está dizendo, ninguém pode encostar a mão em vocês. Vocês estão intocavelmente seguros sob a guarda-chuva, sob o guarda-chuva do abrigo da minha bênção. Notem de novo, ninguém pode encostar as mãos em vocês. Vocês estão intocavelmente seguros sob o guarda-chuva do abrigo da minha bênção. Não é maravilhoso? Não é bom saber disso? Quando nós pensamos em nossos filhos, quando nós pensamos em nossa família, quando nós pensamos nas lutas que enfrentamos a cada dia, não somos diferentes dos filhos de Israel. Deus fez a mesma promessa ao seu povo sob as bênçãos da nova aliança. E muito mais do que isso. E ainda assim, não nos sentimos seguros a maior parte do tempo. Não vivemos como se estivéssemos seguros a maior parte do tempo. Esta mensagem não é apenas uma mensagem para os filhos de Israel no deserto, para que confiassem na segurança inatacável que lhes foi assegurada pelo Deus soberano e todo-poderoso. Esta mensagem é para nós, é para mim e para você. Não importa qual seja a circunstância em que estejamos neste momento, ou em qualquer momento da nossa vida. Se estamos descansando e confiando em Cristo para a salvação, como Jesus é apresentado no Evangelho, se somos seus filhos, perdoados e adotados, não há ninguém e nenhuma coisa que possa colocar um dedo em um cabelo de nossa cabeça, fora da vontade do nosso Pai Celestial, porque estamos seguros na mão dele. Essa é a primeira coisa que aprendemos nesta passagem. A segurança inatacável do povo de Deus. Achei maravilhoso esse texto e me fez muito bem a alma refletir e relembrar essas verdades. A segurança inatacável do povo de Deus. A segunda coisa que quero destacar nesta passagem é a herança única do povo de Deus. Esta é a segunda coisa, pode ser vista no verso de número 9. É a herança única do povo de Deus. Balaão
foi contratado para amaldiçoar os filhos de Israel. Ele foi contratado para pronunciar uma maldição que traria destruição aos filhos de Jacó. E o que Deus fez? Voltar a Balaque para dizer, você vê isso no verso 9. Veja aí as palavras do verso 9. Pois do cimo das penhas vejo Israel, e dos outeiros o contemplo. O que está acontecendo aí? Essa cena te lembra mais alguma coisa? Lembra de Deus falar com Abraão? Lembra de Deus falar com Moisés e dizer o quê? Quando Deus coloca Abraão e Moisés em um lugar alto, então Deus diz, olhe através da terra. Esta é a terra que dei aos seus descendentes. Esta é a terra que dei ao meu povo. Esta é a terra de Canaã. É sua. Eu a dou a você. Agora, um profeta pagão olha de uma montanha em que um rei pagão o colocou para amaldiçoar o povo de Deus, para que não possuam a herança que Deus lhes prometeu. E Deus envia o mesmo profeta pagão de volta ao rei pagão para dizer, do topo do penhasco eu os vejo. Quem são eles? Os filhos de Abraão, os filhos de Jacó. Das colinas eu os vejo. É o profeta pagão, reconhecendo que este é o povo de Deus e esta é a terra do povo de Deus. Ele está reconhecendo a herança única do povo de Deus. Deus prometeu essa herança ao povo de Israel. E Deus prometeu uma terra ao povo de Israel. E eles não serão amaldiçoados, porque Deus não permitirá. Eles não serão destruídos, eles não serão amaldiçoados e nem afetados pela maldição de um profeta pagão. Assim, não apenas a segurança inatacável do povo de Deus no verso 8, mas a herança única do povo de Deus no verso 9 também é enfatizada. A herança única do povo de Deus é enfatizada. Uma terceira lição que nós tiramos aí tem que ver com a identidade distinta do povo de Deus. Aqui no verso 9, nós vemos a identidade distinta do povo de Deus e reconhecida aí por esse falso profeta Balaão. Eis que é povo que habita só. Isso é assim que Balaão descreve. E não será reputado entre as nações. Ele identifica os filhos de Israel como totalmente únicos. Eles não são como as outras nações. Ele volta para Balaque. Balaque pediu para amaldiçoar o povo de Deus. E ele diz, eu só tenho uma coisa a te falar sobre essas pessoas. Não há ninguém como eles na terra. Deus queria que eu te dissesse que não há ninguém como eles na terra. Aqui está a mensagem que o Senhor envia a você. Sabe, todos aqueles carneiros e touros que você ofereceu, e todos os altares que montou, e você queria uma mensagem do Senhor, bem, aqui está, Balaque. Não há ninguém como esse povo. Eles não devem ser contados entre as nações, porque eles não são como as nações. Eles são totalmente diferentes. Eles são únicos. Eles são distintos. Eles não podem ser comparados com ninguém. Eles não são contados entre as nações. São o tesouro peculiar de Deus. São a menina dos olhos de Deus. É como se Balaão fosse instrumento aí para dizer a Balaque, você tem alguma ideia de quem você está me pedindo para amaldiçoar?
Ninguém pode amaldiçoar o povo de Deus. Encantamento não pega contra Jacó. Ninguém pode amaldiçoar aqueles a quem Deus abençoou. E você é abençoado por Deus. Sua família é abençoada por Deus. Você é herança de Deus. Você é povo único e de propriedade exclusiva de Deus, nos diz a Bíblia Sagrada. Isso é maravilhoso. Como gosto de considerar a soberania de Deus e as suas implicações para a nossa vida. Mas há uma quarta lição aqui muito importante, é a do destino final do povo de Deus. No verso 10, ele não apenas apontou para a segurança inatacável do povo de Deus, para a herança única do povo de Deus e para a identidade distinta do povo de Deus. Mas aqui ele aponta também para o destino final do povo de Deus. No verso 10 nós lemos assim: quem contou o pó de Jacó, ou enumerou a quarta parte de Israel. Você não pode nem começar a contar essas pessoas. Eles são como a areia da praia, são como as estrelas do céu. E o que isso soa? O que isso ecoa? Isso lembra o que? Soa como o cumprimento das promessas de Deus feitas a Abraão, no livro de Gênesis, capítulo 12, os versos de 1 a 3. Mas então ele diz, o que Balaão, um homem contratado para amaldiçoar o povo de Deus, volta a Balaque com esta mensagem do Senhor. Sabe, Balaque, eu só queria poder morrer pela morte do justo. Só queria que meu fim fosse como o fim deles. Eu gostaria de ser contado entre eles. E você sabe o que Balaque está pensando? De que lado você está, Balaão? Eu quero que você os amaldiçoe. Não os admire. Eu quero que você os amaldiçoe, não que deseje ser como um deles. Pois é, tão abençoado aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos, que uma das coisas desejáveis é não apenas que vivam bem, mas também que morram como um deles. E Balaão deseja morrer como alguém do povo de Deus. E ele convida você, como crente, a orar para que você morra a morte do povo de Deus, na fé, confiando no Deus vivo através de Jesus Cristo. E Balaão está olhando. Balaão, o pagão, está olhando para o povo de Deus das alturas, dos montes, e diz, eu gostaria de morrer. Eu gostaria de ser contado entre eles. Eu gostaria que o meu fim fosse como o fim dos filhos de Abraão. Isso é extraordinário, não é? Não era isso que Balaque queria ouvir, eu tenho certeza. Muito bem, temos uma quinta lição aí. E é a lição da soberania inquestionável de Deus no cuidado do seu povo, no cuidar de nós. Qual é o ponto? A questão é, instrumento de quem é Balaque? Em última análise, ele é simplesmente um instrumento de Deus para demonstrar a completa soberania amorosa e providência de Deus e cuidado com o seu povo. E você pode ver isso na segunda palavra que Deus dá a Balaão para entregar a Balaque. Olhe aí especialmente no verso 19, porque na segunda palavra, a mensagem do Senhor para Balaque, por meio de Balaão, não é tanto sobre as promessas que Deus deu aos filhos de Abraão, aos filhos de Israel, é sobre o caráter do Deus que fez essas promessas aos filhos de Israel.
E na segunda palavra do Senhor, Balaão anuncia isso a Balaque. Verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Que maravilhoso esse ensino. Balaão está sendo usado por Deus para anunciar o que a Balaque? Não é a segurança inatacável do povo de Deus, ou a herança única do povo de Deus, ou a identidade distinta do povo de Deus, ou o destino final do povo de Deus, mas a soberania inquestionável do povo de Deus. Desta vez, Deus manda Balaão de volta para dizer: Balaque, vou dizer algo não sobre o meu povo, vou dizer-lhe algo sobre mim. Ouça atentamente. Número 1, eu não sou como você. Você, Balaque, tem toda a sua vida adorando um Deus feito à sua imagem. Eu não sou como você. E aqui está uma maneira que eu não sou como você. Quando eu prometo, está feito. Quando prometo, não mudo de ideia. Quando eu abençoo alguém, não há rei X, não há Balaque, não há dedos cruzados, não há letras miúdas na parte inferior do contrato, onde, sob certas circunstâncias, eu renego. Quando eu prometo, está feito, está cumprido. E Balaque, eu empenhei a minha palavra de promessa sobre este povo. E você não pode fazer nada, não pode desfazê-la. E Balaão não pode desfazê-la, porque minha soberania é inquestionável. Veja, em todas essas coisas é precisamente o poder de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus, a soberania de Deus, que é a fonte do conforto para o povo de Deus. Porque o Senhor reina, nós podemos viver em paz. Porque o Senhor reina, nós podemos confiar no cumprimento das suas promessas. Ele não voltará atrás, jamais, porque ele reina, porque ele é soberano. Que doutrina maravilhosa e fantástica, que alegra o nosso coração e nos faz andar altaneiramente de cabeça erguida, porque estamos do lado do vencedor, estamos do lado de Deus. Eu me pergunto se uma razão pela qual, em nosso próprio tempo, tantos cristãos professos se sentem assustados e desconfortáveis, e até mesmo sem esperança neste mundo caído e cheio de perigos, cheio de labutas e armadilhas. Eu me pergunto se eles têm adequadamente ponderado, meditado e acreditado nesta verdade confortadora. Será que os cristãos de hoje estão conscientes da soberania de Deus? A soberania de Deus é inquestionável e, portanto, sua segurança do povo de Deus é inatacável. Precisa considerar este povo que a soberania de Deus é inquestionável e, portanto, a herança do povo de Deus é inatacável. Precisa considerar que a soberania de Deus é inquestionável e, portanto, o seu destino final é inatacável. Nós estamos caminhando para o reino celestial e lá entraremos, e nenhum Balaão, nenhum Balaque poderá nos impedir na nossa caminhada. Nenhum falso profeta que anda mercadejando a palavra de Deus poderá nos amaldiçoar ou nos prejudicar. Somos o povo de Deus, somos selados pelo Espírito Santo, somos o povo por quem Jesus morreu. E ninguém poderá nos derrotar, ninguém poderá nos abalar.
Você acredita nisso nesta noite? Você acredita nisso nos momentos mais difíceis de sua vida, os momentos mais confusos da sua vida, os momentos em que a sua vida e não parece, nos momentos em sua vida em que não parece que Deus está agindo, ou que parece que Ele está agindo com propósitos cruzados? Entenda, os filhos de Israel, com Balaão e Balaque, não estão em torno de uma mesa de negociação nessa conversa. Não estão. Eles estão no vale marchando e eles têm murmurado todo o caminho. E você sabe de uma coisa importante? Eles vão duvidar ainda um pouco mais. Eles vão questionar um pouco mais. Eles vão se perguntar o que Deus está fazendo. Eles terão medo dos inimigos ainda. Mas a mensagem de Deus aqui é: filhos, estou no controle e não deixarei nenhum dos meus filhos para trás. Ninguém ficará para trás. Nós estamos vivendo em um mundo de Covid-19. É verdade. Estamos vivendo em um país de grande crise política. É verdade. Estamos vivendo em um lugar em que as igrejas foram impedidas de se reunir em virtude da pandemia prevalecente. É verdade. Mas nós temos a resposta de Deus. O fato é que cada um dos lares tornou-se uma igreja. O fato é que cada um dos lares tornou-se uma escola para ensinar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, por meio de recursos tecnológicos, tem chegado a mais pessoas do que anteriormente. E Deus, na sua soberania, nos preserva, nos concede uma unicidade, uma herança inabalável, até que Deus queira nos chamar. Nós somos intocáveis e indestrutíveis. Quando Deus, porém, nos chamar, nós desfrutaremos das bênçãos dele para toda a eternidade. E estaremos prontos para isso. Mas quando ele nos chamar, não receamos nenhum Balaão, não receamos nenhum Balaque, não receamos nenhum mercador da palavra de Deus. Pessoas que distorcem a palavra de Deus e que abusam da boa fé, que usam a boa fé das pessoas para se enriquecerem, para auferir lucro da boa fé. Que coisa terrível, que homens ousados, verdadeiros Balaãos. Que Deus tenha misericórdia deles e que Deus tenha misericórdia de nós. Nós vamos, neste momento, orar mais uma vez e agradecendo por isso que Deus nos tem dado e pedindo a sua iluminação para a nossa vida e a sua proteção para os nossos filhos, porque Deus tem nos dado uma bandeira real para manter erguida neste mundo. Vamos orar em resposta da mensagem. Oremos ao Senhor. Santíssimo Deus, Senhor, somos mesmo frágeis. Nós somos mesmos pecadores, ó Senhor. Como poderíamos nos esquecer da Tua soberania? Como podemos, Senhor, deixar de considerar o Teu poder? Como podemos nos esquecer de que Tu reinas, ó Senhor, e que nenhum mal sobrevirá ao Teu povo sem que Tu permitas, ó Senhor? Pai bendito e celeste, ó Senhor, ajuda-nos a responder com fé, a enfrentar com altivez, ó Senhor, com confiança, os momentos difíceis desta vida, ó Senhor. A nossa caminhada neste deserto, Senhor. Ajuda-nos a saber, ó Senhor, e nos lembrar sempre que Tu nos darás o maná do céu,
que a rocha que é Jesus Cristo, de onde sai água viva, nos segue, e que o teu Espírito sela a nossa vida, Senhor, como garantia, como penhor da nossa salvação, ó Pai Celestial. Ó Senhor, perdoa-nos, ó Senhor, quando duvidamos em nossa caminhada, quando deixamos de olhar para Ti, ó Senhor. E nós Te louvamos por essas verdades tão maravilhosas. Queremos erguer, ó Senhor, o nosso estandarte, o estandarte do Teu reino, Senhor, o pendão real que Tu nos deste, ó Senhor. E queremos ser uma testemunha viva do Teu poder e da Tua soberania neste mundo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Ainda em resposta à mensagem de hoje, nós vamos ouvir e cantar o hino Pendão Real, hino de número 303 no Inário Novo Cântico. Vamos cantar este hino. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, o poder, a comunhão, as consolações, as bênçãos e os ensinos do Espírito Santo estejam com vocês e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos.